Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos por onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós fomos batizados, a gente recebeu 3 mundos de Jesus, 3 missões de Jesus. A gente se transformou em profeta, rei e sacerdote. O profetismo, ele tem várias características: o anúncio, a denúncia, a consolação, mas também a primeira coisa para se viver esse profetismo que vem de Jesus é a capacidade que o Espírito Santo dá da gente enxergar os tempos. É aquilo que se chama sinais dos tempos. Então, a partir do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e faz com que a gente enxergue a realidade das coisas ou o que está acontecendo. Se você pegar lá nos profetas do Antigo Testamento, foi assim. No Novo Testamento, esse Espírito foi dado a todos os batizados, e uma das coisas que a gente tem que ter, então, é essa capacidade de enxergar os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos hoje, gente, eles estão já esquisitos. E, olhando a tudo aquilo que tem acontecido, a tendência vai ser piorar. A tendência vai ser escurecer ainda mais esse tempo. É como você chegou aqui na igreja, você está acostumado na claridade da igreja, não é? E de repente você que hoje viu que está mais escuro por conta da lona que foi colocada ali. Já estamos assim. Já estamos assim. Já estamos num tempo em que a gente está vendo já sombras e nuvens que pairam não somente sobre nós, mas que pairam com o desrespeito à pessoa de Jesus. São tempos esquisitos, são tempos que nos preparam
para provações que virão por causa do nome de Jesus. Essa é os sinais desses tempos. Se você tiver um pingo de olhar cristológico das coisas, você vai perceber isso. No fundo, tudo é uma artimanha do inimigo e daquilo que ele quer transformar esse mundo. E esses tempos nebulosos que a gente começa a entrar, começa a ver, ele tem três grandes características. Três soldadinhos do inimigo para levar o seu reino, levar as coisas que ele coloca para as pessoas. A primeira coisa que se apresenta nos dias de hoje, a gente vê como algo nebuloso, é aquilo que a gente conhece como relativismo. O relativismo, ele é a fala do diabo. O relativismo, ele tem como característica não acreditar na verdade objetiva. A verdade é sempre subjetiva, ou seja, frases do tipo, cada um tem sua verdade. Essa frase é diabólica, nós vamos ver daqui a pouco por quê. Essa é a grande característica do nosso tempo. Se a gente pensar bem, ela não se sustenta, porque é uma frase de gente, de loucura, de gente louca. Porque se cada um tem sua verdade, então não dá para fazer prova na escola. Quanto é 2 mais 2? 5 mil. Essa aqui é a minha verdade. Então precisa ter lei de trânsito. Eu sigo o que eu quiser. Vermelho, para mim, acelere. Essa é a minha verdade. Você vai lá no banco, você chega lá no banco e fala assim, o gerente, eu tenho R$1 milhão. O cara olha lá na sua conta, você tem 10 pontos. Também essa é a sua verdade, minha verdade é outra. Mas só que virou um jargão de tal forma que as pessoas começam a repetir e vira um mantra, e vira um versículo do capítulo. Esse relativismo, ele, olha só, ela nega a verdade objetiva, ela usa da ignorância do povo, ou seja, quanto mais o povo for ignorante, melhor para esse relativismo. Aqui entra também essa ignorância mascarada com diploma, porque não é o fato da pessoa ter um diploma que prova que ela é de fato profeta, que ela consegue enxergar o mundo com os olhos de Deus. Mas já falou aqui do dono da sabedoria. O dono da sabedoria, ela não depende de diploma, ela depende da capacidade da gente enxergar as coisas com os olhos de Deus. Muita gente pode ter diploma, mas não enxergar nada a partir dos olhos de Deus. E isso é o meio também do relativismo. A manipulação de informação, não é? A gente vive nesse tempo de manipulação de informação, de manipulação de pesquisa, de manipulação de porcentagem, manipulação. Do jeito que você quer que as pessoas comecem a pensar, você vai lá e manipula uma informação, manipula um contexto. É mais nós brasileiros que a gente não lê nada. E às vezes a gente vê lá uma chamadinha assim na internet, a gente só vê a manchete. E a manchete às vezes não tem nada que ver com o corpo do texto. Mas é que só de você ter lido aquilo, você já criou e já julgou algo na sua cabeça. E isso é uma técnica que eles têm até para criar cliques. Eles ganham com cliques. Então, quanto mais assim em suspense deixa essa matéria, mais a pessoa vai lá e clica, é dinheiro que vai rolando. Mas é um jeito de manipular a informação. Uma outra forma em que se é atacada o relativismo hoje, que se colocado o relativismo, é a mediocridade nossa doutrinal. O quanto os católicos não sabem da própria fé. Veja, você vai entrar numa torcida de futebol, o cara vai lá e dá uma apostila para você, ó, tá aqui, ó, isso aqui é o que pode e o que não pode nesse time. Nós, como católicos, a gente não sabe o básico da nossa fé. E aí entra em situações
relativistas, do tipo assim: eu sou católico, mas eu acho tal coisa. Eu acho que a igreja deveria mudar nisso. Eu acho que deveria, entende? A pessoa nunca leu a Bíblia, nunca leu o catecismo, não sabe o que Agostinho, Tomás de Aquino, 2000 anos de igreja já falaram, e se acha no direito de mudar a doutrina. Isso é o relativismo. E o demônio samba por conta disso. A gente vê o crescimento do relativismo também nessa cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento, ela está sendo colocada como um meio de censura. É um meio de censurar as pessoas. Quem pensar diferente daquilo que a gente pensa, a gente vai bater e vai pegar no pé. Você viu agora o que fizeram com o técnico do Corinthians? Se ele fez ou não fez, quem deve julgar é a justiça. O processo está desde 1987. Até agora não se provou nada. Se lembra que fizeram com um jogador de vôlei uma vez? Existe uma cultura do cancelamento. Ou seja, se você não cantar conforme a nossa música, lembra que o padre falou de nuvens que vão chegando? Esse relativismo, daqui a pouco, essa cultura de cancelamento vai bater na nossa igreja. A gente já tem padre que é processado por falar doutrina. Existe um padre em Goiás que foi processado várias vezes por salvar a criança do aborto. Procura depois padre Log. Ele mexe é processado. Daí as pessoas fazem campanha para ajudar a pagar. Mas ele livrou várias pessoas. E tem um caso que os próprios pais processaram o padre. Os pais queriam abortar a criança. Um desacreditar de pessoas ou de grupos, uma manipulação da história. Meus irmãos, isso é triste, hein? Se você pegar aí livros do ensino médio, até de faculdade, o quanto que é manipulado a história a partir daquilo que se quer fazer com que o povo pense. Existe um livro de 1984, é um livro de literatura, que o serviço do cara era reescrever a história. É assim que está sendo feito hoje. Se reescrever da história a partir das palavras que a gente quer. E aqui entra mais uma coisa que tem a ver com esse livro e tem a ver com o relativismo. A mudança do conceito de palavras. As palavras vão migrando o seu conceito de forma que sejam cada vez mais manipuladas na cabeça do povo. Então, por exemplo, a palavra amor já não é o que está aqui. Não é? Se você falasse, por exemplo, a São Bernardo, vamos fazer amor, ele pensava o quê? Vamos ajudar os pobres. Se você fala, vamos fazer amor, o que a pessoa pensa? A palavra já mudou. Quando você, hoje em dia, há um processo, por exemplo, de mudança da palavra tolerância, da palavra aborto para procedimento. Não, a mulher tem que fazer o procedimento. Procedimento é tirar uma verruga, não é tirar um filho. No fundo, o aborto é uma criança que mata, é um pai, uma mãe que mata a criança, que mata o seu filho. Nesse livro, de 1984, uma das missões dele era pegar o dicionário e ir cortando palavra, porque quanto menos palavras, mais fácil de manipular, porque é mais difícil daí de conceituar. Pode reparar que às vezes o padre da autonomia, ele tem que explicar o termo no grego, que é a língua original do Novo Testamento. Para quê? Para conceituar. Agora, se a língua é pobre, é mais fácil de manipular. Então traz uma linguagem ambígua na propaganda. Você repara que até mesmo a propaganda, repara que pouco se fala de um produto nas propagandas, mas se fala mais do que aquilo que afirma
quer falar como social ou como coisinha da moda, pouco se fala do produto em si. A politicagem, não é? Essa briga de politicagem que fica, que você não sabe quem está falando a verdade. Fica essa briga de esquerda e direita, inclusive dentro da igreja, sem fim, que divide família, que divide igreja, por politicagem, por política de estimação. Mas quando é para defender Nossa Senhora, para defender a Eucaristia, para defender os valores de um casamento, por exemplo, aí as pessoas ficam quietas, não tem vergonha. Mas vai se falar mal do seu partido político, do seu político de estimação. E por fim, a ditadura do especialista, como o padre falou, às vezes porque a pessoa tem diploma, ela vai contrária, ela começa a ser contrária ao senso comum, a parecer inteligente. Está cheio de gente com soberba intelectual por aí. Aquilo que o senso comum, que todo mundo está vendo, ele nega e ele se coloca no patamar de julgar as pessoas, a história, porque ele tem um diploma. E as nossas faculdades cada vez mais formam isso. Você percebe assim, por muitas vezes você coloca um filho, uma filha na faculdade e depois ele volta julgando você. Olha, até com vergonha dos pais, né? Quantas vezes a gente encontra isso? Com vergonha às vezes da simplicidade do pai, da mãe, do trabalho do pai e da mãe. Por quê? Porque eu fiz faculdade, ou eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou o que, isso aqui. Mas na hora que você aperta, você vê que não sai nada, que só sai relativismo. Fala pronto. Esse é o primeiro soldadinho do inimigo, relativismo. O segundo soldadinho do inimigo nos dias de hoje, que você vai vendo as nuvens aí. A cultura de morte. O Papa João II falou disso já nos anos 90, no começo dos anos 90, em que existe uma cultura de morte, ou seja, uma propaganda em cima da própria morte. Onde que a gente vê isso? Na cultura de morte. Violência, não é? Meus irmãos, se a gente vai dando violência em videogame, em filme, em seriado, em novela, em livro, em tanta coisa, o que a gente vai colher? Se a gente está plantando violência, a gente vai colher um cara louco que entra dentro de uma escola e mata as crianças. A gente vai colher o quê? 60 mil homicídios por ano no Brasil. 60 mil é número de guerra. Ninguém fala nada. A banalização da morte, inclusive nos programas, já reparou quanto que dá a audiência, esses programas que ficam falando aí da morte? Ah, cancela o CPF, não sei o que, tem que matar menos, não sei o que, blá, 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 blá. E a vida não vale hoje no tênis, não vale no celular. As pessoas matam por um celular, por um tênis. Se a gente fica plantando, semeando violência, vai colher violência. A violência dentro de casa, a violência doméstica, a violência em relação às mulheres, em relação às crianças, abuso dentro de casa. Olha aí, olha a sociedade que a gente vive. O número cada vez maior de suicídio, e o suicídio como um tipo de fuga. Isso também é cultura da morte. Ninguém fala do inferno, né? Nenhum sofrimento aqui na terra é comparável a ir para o inferno. Quem vai para o inferno, o grande sofrimento de quem vai para o inferno é ficar sem Deus para sempre. Uma pessoa que estiver sofrendo hoje uma grande depressão, uma humilhação, uma doença, uma enfermidade, o que for, uma pessoa que estiver sofrendo hoje, ela tem esperança de amanhã. Uma pessoa que está no inferno não tem mais amanhã, não tem mais, ela não vai sair mais daquela situação. Só que é vendido assim, se a pessoa se matar, o sofrimento para. É lógico, Deus é que vai julgar no último instante da pessoa. Ninguém pode falar que fulano se canta no inferno. Mas o pecado em si é grave. A matéria em si é grave. E a gente tem que esperar a misericórdia de Deus, as nossas orações,
Mas veja, existe toda uma cultura e vocês não têm noção, gente, do que eu atendo durante a semana de gente falando de se matar. Principalmente adolescente moça. Vocês não têm noção. O caminhão de mocinha que o padre atende falando de se matar, falando de chega lá assim com automutilação, tudo cortado, às vezes dopado, às vezes o menino tem que dopar a menina para passar aquela fase. A cultura de morte, a cultura de morte que se estabelece também com o aborto, a eutanásia. Ora, aqueles que estão atrapalhando a sociedade, isso te mata. Na Bélgica e na Holanda existe um partido pedófilo. Olha que coisa isso. Partido que defende a pedofilia. Qual que é o grande argumento que eles falam? Eles falam o seguinte, que lá na Holanda e na Bélgica, com 12, 13 anos, uma criança pode pedir para morrer. Uma criança pode chegar e pedir a eutanásia. Então eles falam assim, ó, se uma criança pode pedir para morrer, ela pode também escolher se ela quer ter sexo ou não. Olha a cultura de morte que vai sendo gerada. No Canadá, um morador de rua ele pode chegar no SUS deles lá e falar assim, eu quero entrar com um processo de colocar uma injeção em mim para que eu morra. No Canadá. O malthusianismo. O que é o malthusianismo? Essa ideia de que, olha, se tiver muito filho, se tiver muita gente, vai faltar comida no mundo. Então a gente tem que entrar com uma outra cultura de morte, que é a contracepção. E vai colocando na cabeça dos casais, e muitos casais católicos, que filho é um peso. Cultura de morte. Como é que nossos avós faziam? Eles têm muito menos recursos do que nós. Agora a família se resumiu ao quê? Filho, uma filha, uma calopsita. Terá um preço isso. Terá um preço não só financeiro, social, porque quem é que paga a aposentadoria? A mão de obra que está trabalhando. Mas se amanhã ou depois o número de aposentados for maior do que a mão de obra, só aí já vai dar B.O. Outra coisa, você está vendo o que está acontecendo na Europa. Os muçulmanos dominaram tudo. Você vai na França, tem um padre que acabou de chegar da França que estava estudando lá, ele falou que tem um bairro lá que você tem que pedir para entrar, para você levar a missa lá na capela. Você não pode ter sinal nenhum religioso na França. Por quê? Porque se aqui já está ruim a questão de filhos, imagine na Europa. Enquanto isso, o muçulmano tem o quê? 10 filhos, 7 filhos. Não bastasse tudo isso, aí ainda veio o mandamento que Deus deixou na questão da contracepção. Essa é uma cultura de morte que vai entrando na nossa cabeça. Ih, está grave. A cultura de morte que glamoriza a violência, as drogas. Você sabe, tem gente defendendo a liberação das drogas. Tem gente defendendo a pedofilia, a pornografia. Olha o jeito que está. Cultura de morte também. Além do dano que causa a pessoa, a família e as pessoas envolvidas naquilo. É o maior índice, entre aspas, de profissão que se tem suicídio de pessoas. As pessoas que estão mexendo com essas coisas ali. Mas não só as pessoas também envolvidas naquilo, mas também as pessoas viciadas nisso. Cultura de morte. A pessoa pensa assim, não, é algo meu só, é algo prazer meu. Não é, gente. Não é. A divinização da sexualidade, ou a sexualidade como solução de tudo, e depois aquele vazio. Você que é casado sabe mais do que eu, né? Diviniza a sexualidade, tudo é sexualidade, mas você sabe que tem, vou falar, hein? Tem dia que é legal e tem dia que é nhé. Mas é colocado de tal forma que as pessoas começam a viver
como se aquilo fosse a salvação, a tábua da salvação das pessoas. E é por isso que se vende muito em programas, em produtos em relação a isso. Por quê? Porque o relacionamento homem e mulher, papai e mamãe, já não está dando conta. É preciso fazer algo, porque o que eles estão falando lá na televisão eu não estou vivendo. Isso é cultura de morte também. As pessoas tornando-se descartáveis. A primeira, relativismo. O segundo, cultura de morte. O terceiro, sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é achar que Jesus é qualquer um, ou que Jesus é mais um. Olha o que Jesus fala hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha agora, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Semana passada Jesus fala assim: eu sou a porta. No redil, naquele tempo, havia o redil onde guardava as ovelhas, só tinha uma única porta para as ovelhas entrar. Eu sou a porta. Mas aí vai relativizando a figura de Jesus, que Jesus parece mais um. Jesus é igual Buda, é igual Maomé, é igual Edir Macedo, igual isso, igual aquele outro. Não é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Só se salva por Ele, só se vai ao Pai por Ele. Agora, olha a fala da turma. Não, o importante é cada um ter o seu Deus. Então a gente está vendo aí. Você acabou de ver, quem não viu, veja. Lá em Boston, semana passada, teve uma feira satânica. Quem não viu, veja, porque não, já tem satanismo para criança. De novo, gente, quem não está vendo essas coisas? Implícito, explícito e implícito de satanismo. O explícito é quando é dado material para que as crianças aprendam sobre aquilo. Agora, implícito, que é pior ainda, quando é sutil no meio de desenho, de seriado, de coisa, e vão colocando valores ali. Esse sincretismo religioso começa assim: a salvação como self-service. Não preciso seguir nenhuma religião. Eu faço as minhas regras. Não, meus irmãos. Jesus deixou mandamentos. O cara chega e fala assim: olha, eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Os irmãos têm um mandamento para você ir na missa. Esse mandamento não foi o padre que falou, não foi o bispo que falou, não foi o papa que falou. O terceiro mandamento é guardar domingo e dia de festa de guarda. Deus que mandou, Ele mandou. Agora vai a pessoa fala assim: não, eu rezo em casa. Aquilo que o padre sempre fala. As pessoas, elas não só não vivem os mandamentos, como elas mudaram os mandamentos. Chegaram ao ponto de mudar os mandamentos. De novo, não sou eu que faço os mandamentos. Quem faz os mandamentos é Deus. Existe um teólogo alemão que fez muito mal para a sociedade. A gente colhe os frutos dele até hoje, que é o Nietzsche. Influenciou muito a Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Ninguém fala, a faculdade não fala. Ele vai, uma das coisas que ele vai pregar é que Deus está morto. Agora a gente precisa fazer vir o super-homem. O que é o super-homem para ele? O super-homem é um homem sem as questões morais. O homem que define o que é certo e o que é errado. Tem um livro, por exemplo, que chama Acima do Bem e do Mal. Ou seja, o super-homem, ele decide o que é certo e errado. Muito bem? Existe um teólogo, um filósofo agora inglês, ele fala assim: não só Deus está morto, como a gente esconde o cadáver dele. Ou seja, ninguém pode falar de Deus publicamente, a gente tem que esconder ele. Então não pode falar de Deus na televisão, na escola, na faculdade, não pode falar. Nós estamos chegando num ponto que já não se pode falar de Deus ou das coisas de Deus dentro da igreja. Já tem gente tomando processo dentro da igreja. Meus irmãos, que mundo está vivendo? O relativismo moral,
O que é o relativismo moral? É eu que decido o que é certo e errado, o que é pecado ou não é. Aí vem a pessoa, eu acho que isso não é pecado. Meus irmãos, isso é aquilo que a gente faz. Tem gente falando até de reescrever a Bíblia. Olha que loucura! Reescrever a Bíblia, ou seja, ela vai ser a palavra de Deus agora encarnada, ela vai mudar a palavra de Deus. Mas isso é só uma pessoa que falou. Pensa um monte de gente que está aplaudindo isso. O relativismo da salvação. No final todo mundo vai se salvar, Deus é bonzinho, como se Deus fosse um bonachão, sabe? A justiça fica deixada de lado e só misericórdia. O Papa Francisco, que é o Papa da misericórdia, vai falar assim: para ser misericórdia, você não tem que andar junto com a justiça e com a verdade, senão é enganação. O ateísmo, que cresce a cavalgadas, o materialismo, as pessoas, repara, olha o esforço das pessoas em buscar as coisas materiais e olha o esforço das pessoas em buscar as coisas de Deus. Olha para você, você nem olhar para as outras, olha para você, o quanto de esforço, de hora, de trabalho, de suor que você gasta com as coisas materiais e o tanto que você gasta com as coisas de Deus. Agora a pergunta é, o que é de fato mais importante? O que você vai levar para o túmulo? O positivismo, que é essa fé louca na ciência, achando que a ciência vai resolver todos os problemas do ser humano. O carpe diem, que é a ideia das pessoas de que tem que aproveitar o dia, porque o tempo é curto, a vida é curta, então tem que aproveitar. O crescimento do esoterismo, do paganismo, de dar poder à árvore, poder à energização, o crescimento de horóscopo, de visualizações, disso, daquilo outro. E por fim, por incrível que pareça, o crescimento do satanismo. Olha essa nuvem que está escura. Quais são os três soldadinhos? Relativismo, culto à morte, a cultura de morte e o secretismo. Tem um filósofo ateu polonês que ele vai desenvolver uma tese, quem fez faculdade já deve ter ouvido falar dele, que chama Bauman. Ele vai falar assim, olhando a sociedade do jeito que a gente está, então a gente percebe que a gente vive uma sociedade líquida, que nada é permanente, que nada dura, que tudo escapa da nossa mão. Se é assim, agora é o filósofo da Cidade Nova, Parineia, que fala. Se é assim, a gente já vive numa sociedade satânica. A gente já vive numa sociedade anticristã, em que nada dura, nada permanece, nada se torna imutável. Onde você que vem na igreja já é resto. Você já é o resto. Então, se você já é resto, se essas coisas que o padre falou, a gente já encontra aí na esquina agora, de baseada, então significa que a sociedade é líquida e é satânica. A gente pode olhar tudo isso e desanimar. O que a gente tem que olhar para tudo isso é pensar assim: está escurecendo e é preciso ficar preparado. A segunda leitura é dito assim: se a gente vive numa sociedade líquida, qual é a resposta de Deus? Eis que eu coloco em Sião uma pedra escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. Não é à toa que Jesus é a pedra. 2 vezes falou isso na segunda leitura sobre Jesus. Ele é a pedra. Se o demônio então faz tudo líquido, Jesus é a pedra, é aquele que permanece. No Evangelho, Jesus fala a frase famosa, que às vezes a gente não percebe o poder dela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a gente tem que colocar assim: ele é a
pedra da vida, Ele é a pedra que é o caminho, Ele é a pedra que é a verdade. Qual é a resposta desse mundo líquido? A pedra que é Jesus, que permanece. A pedra da verdade. Na Bíblia, a verdade é comparada a uma rocha, está na Bíblia. Se a turma fala, cada um tem sua verdade, então ela é líquida. Na Bíblia não. A verdade é Deus. Olha o livro de Deuteronômio. Ele é a rocha, cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos são santos. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Olha, no meu versículo está falando que Ele é a rocha e Ele é a verdade. Aqui, não é? Quem está fazendo o curso lá com o padre, segunda-feira agora, nós vamos estudar sobre a verdade. Mas veja, por que o demônio quer atacar tanto a verdade? Quer deixar tudo relativista. Porque ele sabe que a verdade é a pessoa de Deus. Toda a verdade brota de Deus. Uma professora, quando ela ensina 2 mais 2 são 4, aquela verdade está em Deus. Então ela está falando de Deus sem saber. Esse é relativo. Então não é Deus mais que é a verdade, sou eu. Eu que faço a verdade. Então eu que torno meu Deus. Ele é a rocha. De modo que não existe isso de que, antes isso era pecado, agora todo mundo faz, agora a sociedade mudou, agora deixou de ser. Ele é a rocha, ó. Lembra? Aquele que escuta a minha palavra e coloca em prática é igual àquele que construiu a sua casa na rocha. São João Crisóstomo fala assim: as opiniões humanas são como areia movediça. As opiniões humanas são areia movediça. Mas a verdade, que é Jesus, é como uma rocha sólida e imutável. Meus irmãos, você precisa conhecer a verdade dele. De novo, os tempos são esquisitos. Você precisa conhecer a verdade da rocha que é Jesus e parar de repetir jargão mundano aí. Jesus também é a pedra da vida. Você se lembra lá no livro do Êxodo, em que o povo estava reclamando que não tinha água, mas eles vai e bate na rocha e saiu água. Nós já falamos que água na Bíblia é sinal da vida. Ele que nos dá vida e vida em abundância. E essa é uma palavra que não tem tradução. Na tradução colocou-se vida em abundância, mas no original é assim: Ele nos dá a vida de Deus. Meus irmãos, o céu não vai ser a sua vidinha melhorada. Não vai ser a sua vidinha sem boleto. O céu não é isso. O céu é a vida de Deus. Você vai ter no céu a vida dele. Aqueles que vivem nele já têm essa vida, já têm essa pedra nele, já tem outro nível de vida. Veja só, pensa só, uma pessoa que está na droga, de repente ele larga da droga e começa a buscar Deus. Ele muda, a vida dele muda. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz um escritor chamado Orígenes. Cristo é a pedra viva que dá a vida. Cristo é a pedra viva que dá a vida. A fonte da nossa salvação. Aqueles que bebem da sua água terão a vida eterna. Os irmãos, para de beber lama e vai beber a água da vida que é Jesus. O que é lama? Lama é esse monte de coisa que o padre falou da cultura de morte. Mídia, esforços intelectuais, esotéricos de plantão, autoajuda e por aí vai, essas coisas lá. Daí a gente fica bebendo água suja. E a gente tem aqui, ó, a água da vida. Jesus é a pedra da verdade, Jesus é a pedra da vida e Jesus é a pedra do caminho. Não tem outra salvação fora de Deus, de Cristo. Olha o livro de Isaías. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O impuro não passará por ele.
mas será para o povo a salvação que vem de Deus. Ele é o nosso caminho. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje? Qual é aquilo que inquieta o seu coração hoje? A resposta está nele. Ele é o caminho. São Gregório fala assim: a mensagem de Cristo é como uma pedra sólida e imutável, que nos guia no caminho da salvação e da vida eterna. Talvez até agora você tentou fazer do seu jeito, e do seu jeito deu essa canseira que você está passando aí, esse desânimo que você está passando aí. Vai para Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No final da segunda leitura é dito assim, ó: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas. Olha só o texto. Ele está falando que Jesus é a pedra, mas se a gente está nele, a gente se transforma também em pedra viva. Meus irmãos, para passar esse mundo líquido, para passar esses tempos líquidos que a gente vive, você precisa ser pedra viva, senão essa enxurrada vai te levar. O padre está falando aqui como profeta, é o começo das dores. Quando o padre falava, quando a gente falava, vai na missa, fica esperto, uma hora ou outra fecha a igreja, ninguém acreditava. Na hora que fechou a igreja, você ficou 2 anos sem Páscoa aí. Repara, viu como foi a noite? Foi vindo, você foi prestando atenção aqui e tal, daqui a pouco aí está escuro. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só tem uma forma de você passar esses tempos difíceis: sendo santo, sendo pedra viva. Vou falar de novo. Senão, essa enxurrada vai levar você a sua família. Ordene a sua casa, a sua vida para Deus. Senão, essa enxurrada vai aumentar. Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo.